É isso, o Vasco que tenta a primeira vitória no Carioca, encara o Bangu depois de empatar na primeira rodada com o Nova Iguaçu. Esse jogo é em São Januário, passado também foi, o Vasco, o mando de campo era do Nova Iguaçu. O Pedrosa já vai passar o time que começa hoje, mas antes fica Maurício Lemos e mais um na zaga do Vasco agora, ou João Vitor e mais um, Maurício Lemos e João Vitor. Temos uma nova zaga. Fala, Pedrosa. Eu acho que temos uma nova dupla de zaga, assim, ideal, João Vitor e o Maurício Lemos. Dois jogadores que têm características até diferentes. O Lemos é um cara que consegue ter uma bola longa importante, tecnicamente também é bom jogador na saída de bola. Acima da dupla Maicon e Léo? Ah, bem acima. Bem acima. Senão teriam ficado, né? Com todo respeito, por exemplo, ao Maicon, que é um cara que se dedicou, que chegou em 2023, foi muito bem. Em 2024 caiu de rendimento, já não tem mais uma idade também jovem, é um cara que caiu de rendimento por uma questão física, porque dedicação ele sempre teve, assim como o Léo também sempre teve dedicação. Mas a situação do Léo era praticamente... Não dava para continuar não tinha com clima, o Léo. né? Não tinha clima nenhum. Porque as pessoas podem pensar que é birra, mas não, o Léo realmente falhou. O Léo realmente foi mal com a camisa do Vasco. E isso não quer dizer que ele não tenha se dedicado ou tenha feito tudo da melhor forma possível. Mas era uma situação que era natural. Eu acho que o Vasco eleva o patamar, tanto com o Lucas Oliveira, quanto o Freitas, quanto também o Lemos. O Lemos joga na esquerda, o João Vitor na direita, eles se completam, eles podem fazer. O ideal do João Vitor é jogar na direita, tá? Eu acho que ele consegue jogar na direita ele com tem mais a saída facilidade, boa pela direita, por conta da saída em velocidade que ele tem. Ele pode dobrar ali com o Paulo Henrique muitas vezes, ou seja, o Pumita. E o Lemos, como eu disse, eu acho que o Vasco vai ter um jogador que vai conseguir sair para fazer o combate, para poder fazer esse primeiro combate como zagueiro, e vai ter um jogador mais de cobertura, que é o Lemos. Eu entendo que essa dupla de zaga já eleva realmente o patamar em relação ao ano passado. Time de hoje, para pegar o Bangu, mudanças em relação à equipe que começou contra o Nova Iguaçu, tem novidades? Tem. Passa esse drone do time aí. Antes da gente falar de escalação, acho que tem uma notícia que é até mais importante do que a própria escalação. Opa! Que tem a ver com o time, tá? A gente trouxe a notícia exclusiva ontem de que o Vasco vai utilizar alguns jogadores que já fazem parte do elenco principal, que são Jair, Paulinho, Souza, Jean David e também o Maxime Domingues. O único titular desses 5 que eu falei é o Souza, que ele vai entrar na zaga. Por quê? Porque o Lincoln foi para a Copinha para reforçar o time. Souza. Aquele time. Exato. Vai jogar de volante, uma posição que ele já vem treinando desde o ano... Vai jogar de zagueiro, uma posição que ele já vem treinando desde o ano passado. É uma posição também que favorece um pouco mais ele, que já não tem a mesma velocidade. Então ele gostaria de jogar nessa posição e vai ser titular ao lado do Luiz Gustavo. O Jair e o Paulinho, que já vem treinando com o grupo antes mesmo da apresentação oficial do elenco, eles vão jogar 45 minutos, devem jogar 45 minutos no segundo tempo. O Jean David e também o Maxime Domingues vão entrar alguns minutos. Então, o time do Vasco, estou aqui com a colinha também. Essa época aí é preciso. Exatamente. Até a notícia que o Vene trouxe ontem do Pablo. O Pablo está com um problema clínico e, por isso, o Alan Vitor vai ser o goleiro titular. Paulinho na lateral direita, Souza, Luiz Gustavo e Vitor Luiz. Muita gente falou também que o Zé Gabriel, o Deluca e o Serginho não seriam mais utilizados. Isso é mentira. Eles vão continuar sendo utilizados. Por quê? Porque eles precisam aparecer para poder ter algum tipo de negócio. Então, por mais que eles possam ter menos minutos nessa partida, eles vão continuar sendo os titulares. Zé Gabriel, Deluca, Serginho, e aí pode ser o ataque com Bruno Lopes, GB e o JP um pouco mais no meio, ou o Riquelme como titular, um jogador que é uma joia do Vasco. Que lateral esquerdo? Lateral esquerdo, só que agora ele está jogando de ponta direita ou ponta esquerda. Ele foi avançado para essa posição. Ele apareceu bem novinho, machucou depois, né? Exato, machucou, foi para o Esporte, não conseguiu se firmar, e agora ele volta ao Vasco e está nesse time aí do Campeonato Carioca. Então, são mudanças significativas, né? Porque o Alegria importantes foi lá pro Copinha, e a gente vai ver também um pouquinho de Jair e Paulinho, tomara que eles não se machuquem no Campeonato Carioca. Ô, Vene, curioso para ver o segundo tempo, então, que eles devem entrar. O segundo tempo vai ser mais animado. Porque o Jair e o Paulinho despertam aí a esperança do torcedor vascaíno, né? Foram ausências sentidas, né? Apostavam muito no Paulinho. O Jair a gente conhece desde Atlético Mineiro, então são dois grandes reforços caseiros e a gente vê como é que eles vão estar aí no segundo tempo. Flavinho, a gente fala aqui que o começo do estadual, do Campeonato Carioca, serve para uma pré-temporada, como se fosse uma pré-temporada. Então, acho que para esses dois jogadores também vai ser uma pré-temporada. Parece até um jogo-treino, né? Quando a gente sabe que no segundo tempo vai mudar totalmente a equipe, basicamente o que vai acontecer contra o Bangu. E é óbvio que nenhum resultado negativo, como foi no jogo de estreia para os 4 grandes, não é nenhum absurdo isso. Repito, é uma pré-temporada que a gente está vendo, porque o calendário brasileiro é o que permite.
Aí, se a gente for parar e analisar, olha quanto tempo tem de preparação para uma pré-temporada até o início do Campeonato Carioca. Eu já disse que eu sou a favor de uma redução do estadual, mas isso não aconteceu, muito pelo contrário, a CBF não planeja isso. Mas eu acho que o Vasco, e não só o Vasco, mas os outros grandes também, tem que utilizar esse começo de estadual como se fosse uma pré-temporada, pensando nas competições importantes. Até porque estamos falando de uma competição que não dá nenhuma premiação ao vencedor. E se a gente for parar e analisar, fazendo um comparativo com o Campeonato Paulista, ontem eu estava lendo que os 4 grandes lá de São Paulo, só para participar do campeonato, ganham 44 milhões de reais. Gente, e aqui no futebol carioca nem premiação tem para o vencedor. Então, por que a gente tem que, de fato, dar essa valorização toda ao estadual? Eu gosto, porque é bacana demais ver uma torcida do Maricá, como é que foi lá no Newton Santos, ver a torcida do Bangu também, que fez uma bonita festa no jogo da estreia. Isso é bacana, é bacana. A gente vê aí jogadores querendo se mostrar para o futebol, mas para os 4 grandes, de fato, não vale muita coisa o campeonato estadual. O problema não é o campeonato carioca, que é maravilhoso, é uma cultura maravilhosa também. A torcida vai continuar lotando estádio, porque isso faz parte da nossa essência, a saudade que dá quando termina a temporada. O problema é como o campeonato é tratado pela FERJ. A FERJ trata mal o campeonato. Então, assim, o problema é o produto do futebol carioca? Claro que não, olha quanta coisa boa que o Vene falou aí. Obviamente, esse produto deveria ser melhor tratado. O Campeonato Carioca, infelizmente, é um campeonato que obriga os times a voltarem a jogar dia 11 de janeiro, depois de ficarem um mês de férias e não ter tempo para a pré-temporada. Então, é obrigado a colocar jogadores sub-17, 18, 19, 20. É obrigado a, por exemplo, sucatear a copinha, que hoje tem Flamengo, o Fluminense, Botafogo e Vasco classificados, mas aos trancos e barrancos, com jogadores que são sub-17, sub-16, sub-18. Então, assim, cada vez mais que o Campeonato Carioca, a cada ano que passa, em vez de você melhorar o produto piora. O produto vai sucateando esses elencos, vai sucateando esses jogadores. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo qualquer no Flamengo. O Everton Cebolinha fez mais jogos no Campeonato Carioca do que em outras competições. E aí depois ele se machucou. Por quê? Porque já tinha um desgaste do Campeonato Carioca no ano passado. Assim como eu falei aqui que o Vasco perdeu o Jair e o Paulinho. Então, assim, o problema do Campeonato Carioca não é o produto do futebol carioca, que é maravilhoso, que muitos profissionais dependem do futebol carioca, que muitos clubes não têm calendário e só tem um Campeonato Carioca. O problema é como é tratado isso. E principalmente o quanto o Campeonato Carioca vem prejudicando os clubes grandes. Principalmente nessa quantidade de datas que são, para mim, desumanas. Tem que ter um equilíbrio. Eu não sou a favor de acabar o Campeonato Carioca, mas tinha que encurtar um outro modelo, uma quantidade menor de jogos. Ô Pedrosa, dá uma atualizada aí no mercado da bola do Vasco, tem novo interesse. Lloyd Augusto, eu demorei para gravar esse nome. Quem é Lloyd Augusto? O que você tem para dizer, Pedro? Então, a gente trouxe ontem a informação exclusiva da proposta do Vasco pelo Lloyd Augusto, um ponta angolano de 24 anos que joga no futebol turco. Ele teve passagens também pelo futebol português, foi revelado pelo Sporting, passou pelo Mafra também, entre outros clubes. Ele é um pedido do Fábio Carille, por quê? Porque o Vasco hoje não tem o Adson. O Adson ainda está num processo de recuperação em relação à cirurgia. E o Lloyd Augusto seria esse cara na ponta direita, joga também de ponta esquerda. Essas imagens dele aí que a gente está mostrando? Exatamente. Joga de ala angolano. Também. E o DVD do cara é bom, hein, Pedro? O DVD do cara anima, mas assim, é um jogador para compor, não é um jogador para você se animar pra caramba. É aquela aposta realmente, o departamento de scout trabalhou, é uma aposta de 24 anos, e o Vasco da Gama inicialmente estava tentando um empréstimo com obrigação de compra, mas não descarta a compra do Lloyd, tá? Não descarta uma proposta em definitivo, obviamente valores bem baixos, bem abaixo do mercado, de fato. Ouviu boas referências. Eu soube também, por meio de pessoas próximas ao staff do jogador, que ele até ligou para o Bastos, o angolano do Botafogo, para poder saber como é que é morar no Rio de Janeiro. Então é um jogador que o Vasco realmente tem uma negociação aí em curso, está otimista pelo desfecho, e a gente vai ver aí. No final das contas, eu acredito que o Vasco possa comprar esse jogador. Como eu falei aqui, ainda vou ter acesso aos valores, quem sabe, se concretizar, eu trago aqui para vocês. Mas é uma aposta a pedido do Fábio Carille, jogador rápido, forte, de recomposição também, característica bem diferente da do Adson para compor elenco. E esse jogador não é o ponto esquerda titular que o Vasco busca. O Vasco busca realmente um jogador de mais calibre para a ponta esquerda, aquele cara que vai chegar, vestir a camisa e jogar. O Lloyd Augusto não é esse atleta. Ô, Pedrosa, como é que você acha que nos bastidores encaram lá no Vasco o Campeonato Carioca em relação a ter que, pelo menos, se classificar para a semifinal? Encaram que isso é uma necessidade, uma obrigação do clube? Fica feio não ficar entre os quatro, nos 4 primeiros que vão
para a semifinal. A gente tem um exemplo do Botafogo que não se preocupou muito com isso. Ano passado teve uma temporada fantástica e foi disputar a Taça Rio. Sim. Acho que foi para a semifinal no ano retrasado, nem passou também para a semi. Existe essa exigência de ir para uma semifinal? Você acha que é importante ter uma renda? Tem, claro, que quando chega na semifinal fica todo mundo voltado para os jogos, geralmente estádio, clássicos. Ou é algo que, se chegar, chegou, se não chegar, não muda nada aqui? Eu falo também em relação ao o Vasco está num jejum de títulos, o Carioca não é uma boa oportunidade para levantar uma taça, gritar, é campeão, tirar o grito preso da garganta. Eu acho que o Vasco, vamos falar aqui que no Campeonato Brasileiro as chances são mais reduzidas. Sim. Copa do Brasil tudo pode acontecer, Sul-Americana também Sim. pode beliscar, mas o Carioca não é a melhor chance de sair da fila? Mas o título do Campeonato Carioca não vai ser encarado como sair da fila. E você, aprova ou não a possibilidade da chegada de Lloyd Augusto, jogador de 24 anos de idade, atua no futebol turco e pode ser comprado pela equipe do Vasco? Você acha que é um bom jogador? Sim ou não? Quero saber a sua opinião. Eu particularmente assisti alguns lances do jogador, achei bem melhor do que, por exemplo, o Emerson, né, que chegou do Inter Miami, colombiano. Eu acho que o Vasco, se buscar esse jogador para compor elenco, pode ser uma aposta bem legal. É um jogador que passagem também pelo futebol português, um cara que teria a facilidade na língua, até porque é angolano, né? Sabe falar português, então entende bem da língua portuguesa. É um cara que eu acho que poderia chegar para o Vasco e, quem sabe, com o tempo, ganhar seu espaço. É um jogador jovem que pode ter margem de evolução também. Então eu acho que o Lloyd, né? Lloyd Augusto é uma boa opção, sim, para a equipe do Vasco. Lembrando que Maurício Lemos já foi anunciado e agora a expectativa é para a primeira partida dele. Já foi regularizado no BID e agora é só ficar em forma para que possa estar atuando juntamente do técnico Fábio Carille, que vai comandar a equipe a princípio a partir da 4ª rodada do Campeonato Carioca. Então, portanto, esse foi o nosso vídeo. Deixa o like, é muito importante para o nosso canal. Aciona o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!